Professor, quando eu tive aula ali, a gente era muito analógico, né? As aulas eram muito analógicas. Sim. Nem tinha a presença do celular dentro da sala de aula. Você observou essa transformação em loco. Como mudou a sala de aula com a presença do celular, assim? Isso que a gente nem chegou ainda nas aulas online. Mas como mudou com relação ao celular? Os alunos ficaram mais dispersos? Ficou mais bagunçada a sala de aula nesse sentido? Ou... Não, mais bagunçada não. É assim, uma turma, uma classe, sempre tem uns 2, 3, 4 alunos que carregam a turma com você, Nos como a gente ombros. fala, né? Porque são alunos que são mais comprometidos, mais envolvidos com a aula. Então, são alunos que vão falando com você, e você deve lembrar, minha aula, a gente vai falando o tempo Exato, é um inteiro, diálogo. conversando, é um diálogo. E nisso não mudou muito. Eu não tenho experiência do celular atrapalhar a minha aula. Tá, Essa coisa do aluno ficar pendurado no celular. exato. Acontece uma vez ou outra, né? Mas eu diria dentro de um certo limite de normalidade, da cultura digital de hoje em dia. Então, você está falando com uma pessoa, de repente você responde uma mensagem. Perfeito. E aí volta para o que está fazendo. Eu diria que isso é o que acontece. Eu acho que diferença hoje, que tem a ver também com os conteúdos das redes sociais, eu acho que os alunos hoje, eles são um pouco mais, é claro que nunca é geral, mas assim, Sim. eles são um pouco mais rígidos do que vocês eram. Vocês eram mais livres para pensar, para ir e voltar com a Entendo. ideia, para pensar coisas que de repente não gostavam. Perfeito. Isso tem a ver com o mundo exterior? Ou seja, o aluno está se sentindo... ele é menos livre por causa desse mundo exterior, por causa do cancelamento, por causa das ideias... Agora sim, Aham. agora isso é muito claro. Quer dizer, uma preocupação com que se vai pegar mal o que ele vai falar, se a palavra que ele vai usar, se isso vai demonstrar algum tipo de preconceito, Perfeito. né? Então, isso acaba criando uma certa rigidez que não havia. Aham. Os alunos se movimentavam mais livremente para o espaço de risco e tolerância, continuamente. Ninguém se levava tão a sério. Com certeza. E eu acho, bom, eu enxergo as redes sociais mexendo muito nisso, assim. Eu sinto que aqui, naquela época, essa liberdade tinha muito a ver com isso. As coisas aconteciam no lugar que você estava. As coisas não estavam acontecendo, Sim. né, na tela do celular, que é em todos os lugares, né, nesse Não, tem caso. quando você tem essa coisa das redes sociais, tudo é vazado, de certa forma. E, assim, eu já tive casos de aluna que falou uma coisa na aula e aí a colega gravou e ela não sabia, e isso chegou até o namorado dela. E o Claro, cara ficou puto com o que ela claro. disse, As entendeu? repercussões E são aí fodeu o outras. namoro. Quer dizer, porque, sabe quando você está discutindo religião, Deus, aquelas coisas que a gente sempre discutiu em aula de filosofia? Então, hoje também tudo isso é mais difícil, né? Então, eu diria que a diferença, que não só sou eu que percebo, tem muita literatura especializada sobre isso, eu acho que a diferença da geração, tua geração, ou mesmo gerações posteriores à tua, para os últimos, digamos, 4 anos, 3 anos, é um maior endurecimento das posições. Uma coisa Perfeito. mais rígida, mais moralista. Perfeito.